Nossa história começa no endereço 284, na Gwyn Street, na pequena cidade de Enfield. Ali, Peggy Hodgson, uma mãe solteira de 47 anos, vivia com seus 4 filhos. Até que no ano de 1997, a vida dela e de sua família se tornaria um verdadeiro inferno. Olá você, que ouve Vozes do Vazio. Eu sou o Nero. Hoje eu irei documentar o polêmico caso paranormal que ganhou notoriedade por possuir um enorme número de testemunhas. Tanto a polícia quanto a própria imprensa tiveram vislumbre de diversos acontecimentos paranormais. Se gostar do vídeo, por favor, curte, comenta, se inscreve. É uma grande força que você pode dar ao canal. Senhoras e senhores, conheçam o caso do poltergeist de Enfield. Peggy Hodgson vivia com seus 4 filhos, Margaret, de 13 anos, Janet, de 11 anos, além de John, de 10, e Billy, de 7 anos. Até que na fatídica terça-feira do dia 31 de agosto de 1977, Peggy deixou seus filhos na cama e desceu, quando suas 2 filhas começaram a gritar assustadas. Elas diziam que estavam ouvindo barulhos de pancadas vindo da parede do quarto. Sem compreender, Peggy foi até o andar de cima, onde ela viu uma penteadeira que ficava ali deslizar pelo chão sozinha. Ela empurrou a penteadeira de volta, mas ela se moveu novamente. Novamente, Peggy a colocou no local correto. Contudo, a penteadeira se moveu mais uma vez, de forma ainda mais brusca, de modo que ao tentar empurrar de volta, ela não conseguiu. Ela ouviu também barulhos vindo da parede do quarto. Desesperada, Peggy ligou para a polícia. Em seguida, pegou seus 4 filhos e correu dali. Eles foram até a casa de um vizinho, Vic Nottingham, que morava na casa 282. Acompanhado de seu filho Gary, Vic foi até a casa de Peggy. Com a chegada da polícia, aproximadamente a 1h da manhã, os vizinhos, os policiais e os familiares entraram no local. A policial, Caroline Hips, foi a primeira a ter contato com os acontecimentos paranormais. Ela informou, abre aspas, ficamos juntos da família na sala, enquanto os vizinhos foram até a cozinha olhar o encanamento. Pude notar que no canto havia uma cadeira de balanço que não parava de balançar. Foi quando percebi que outra cadeira se ergueu 1,5 cm do chão e deslizou cerca de 1 metro a 1,5 metro antes de parar. Neste momento, a policial Hips não sabia o que fazer naquela situação. A entrevista da policial foi gravada pela BBC, onde ela relatou os mesmos acontecimentos. It came off the floor, or nearly a ½ inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. Na noite seguinte, tudo parecia mais uma tranquila noite de trabalho normal no Daily Mirror, jornal da região, quando receberam um telefonema do ouvinte, Vic Nottingham. Em contato com o repórter Doug Bense, Vic disse sobre os acontecimentos da noite passada. Ele contou sobre a história de uma mãe solteira que parecia perturbada por algum tipo de espírito que habitava aquela casa. Prontamente, Doug e seu companheiro, o fotógrafo Graham Morris, embarcaram na missão de entender e registrar o que estava acontecendo naquela residência. A dupla tentou contato com Vic e em seguida com a família Hodgson. Peggy concordou que ambos poderiam registrar os acontecimentos da casa. Inicialmente, Doug e Graham acreditavam que se tratava apenas de mais uma das milhares farsas que eram sempre noticiadas por pessoas que queriam aparecer. Porém, houve algo que convenceu especialmente Graham de que havia algo diferente naquela casa. Enquanto assistia e registrava um dos supostos acontecimentos paranormais da casa, uma peça de Lego voou pela sala e atingiu seu rosto, chegando a machucá-lo. Mas isso não o desestimulou. Graham manteve sua missão de registrar todos os acontecimentos, que geralmente eram mais fortes na presença de Janet, que parecia ser o centro de todo aquele bizarro acontecimento. Vamos falar um pouco das fotos registradas por Graham. Essa talvez seja a foto mais icônica.
Neste momento, Graham alega que Janet estava levitando durante um dos ataques do poltergeist na casa. Em outro, também é registrado que, enquanto dormia, Janet era conduzida para outros cantos da casa. Nessa foto, vemos ela colocada em cima de um rádio, enquanto o tio de Janet, John Burcombe, mostra uma expressão assustada em seu rosto. Ainda sobre o registro das meninas, Graham fotografou um momento onde tanto Janet quanto Margaret sofreram um ataque e foram arremessadas de suas camas. Dos registros mais comuns do fotógrafo foram de mobílias reviradas, cadeiras e poltronas sempre eram jogadas de um lado para o outro, como podemos ver nas imagens. Graham manteve sua tarefa de registro, mas diante de grande repercussão que o caso vinha tomando, um dos membros da Sociedade de Investigação Psíquica, Maurice Grosse, se uniu ao caso. Estamos no início de novembro de 1977. Maurice, ao chegar, nota que alguma das bolinhas de gude se movimentavam sozinho. Ele questionou se o poltergeist estava brincando com ele. Ele relata que a resposta foi uma caixa de papelão e uma almofada arremessadas em seu rosto, mas ele não se sentiu intimidado com a aparente vontade do poltergeist de expulsá-lo dali. Pelo contrário, ele começou a fazer gravações de áudio dos ocorridos para tentar encontrar uma solução para o caso. Com a grande notoriedade e a fama dos acontecimentos, Ed e Lorraine Warren, o casal americano de demonologistas, viajaram até Enfield para dar um auxílio a Maurice nas investigações. Porém, ao contrário do que foi mostrado no filme Invocação do Mal 2, a participação do casal no caso foi minúscula, apenas fazendo uma nota e voltando aos Estados Unidos. Quem se integrou permanentemente ao caso foi a jornalista Rosalind Morris, da BBC, para o programa de rádio. Ela e Maurice fizeram uma vigília na casa em determinada oportunidade, relatando que na noite ouviram barulhos estrondosos. Ao chegarem lá, notaram que uma cadeira havia sido jogada diversas vezes de um lado para o outro. Mas o que realmente começou a causar espantos na dupla foi que essas manifestações passaram a ser possessões. Uma voz rouca passava a vir de Janet. Inclusive, durante uma das manifestações, tudo chegou a ser gravado e documentado. Bom, antes de exibir o vídeo com a gravação, devo lembrar que o intuito desse vídeo não é assustar, é apenas mostrar um documentário sobre um acontecimento. Portanto, se você é do tipo de pessoa que fica assustada ou impressionada com gravações e imagens de possíveis possessões, recomendo que pulem o vídeo até a minutagem presente na tela. And Janet, your voice is stronger, isn't it? It seems to be the strongest. Yeah. When you hear the voice and it comes out, where does it come from? Here, your throat? No. Where do you feel it comes Back from? of the neck. Back of the neck. Shall we So try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Doctor Who? How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. Após alguns acontecimentos dessa natureza, o poltergeist revelou seu verdadeiro nome: Bill Wilkins. Durante a manifestação de Bill Wilkins, ele revelou fatos assombrosos sobre sua existência. Bill disse que possuía 72 anos quando morreu na poltrona daquela casa, na qual ele viveu seus últimos dias. Ele alegou ter falecido em decorrência de uma hemorragia que teve em seu cérebro. De início, tudo foi encarado apenas como uma das várias manifestações, como houveram anteriormente. Mas dessa vez o vizinho da casa, Terry, que morava há muito tempo ali, confirmou que naquela casa, antes da chegada dos Hodgson, havia sim um senhor chamado Bill Wilkins que morou naquela casa. O Daily Mirror foi atrás do filho de Wilkins, que assombrosamente confirmou que, de fato, seu pai morou naquela casa e que ele morreu em sua cadeira de balanço favorita. Também confirmou que a causa de morte de seu pai
foi hemorragia cerebral, o que fez o caso se tornar ainda mais impactante, pelo menos por enquanto. O caso do poltergeist de Enfield durou quase um ano desde seu início. Ele era constantemente documentado e gravado, porque a veracidade apresentada era realmente elevada se comparado com qualquer caso visto até então. Mas o caso teria uma guinada logo. Maurice Gruss, dentre outras pessoas, viram quando as meninas Janet e Margaret se esconderam e entortaram colheres para falsificar atividades paranormais. Além disso, também foi possível encontrar as meninas fazendo barulho por toda a casa, para também simular alguma atividade do poltergeist. Futuramente, Janet confessou ter forjado alguma das atividades paranormais daquela casa, mas ela diz que muito dali foi real. Alegou que apenas 2% era forjado, o restante era completamente real. Alguns começaram a acusar a família Hodgson de que queriam dinheiro, fama e até mesmo uma casa maior, enquanto Rosalind Morris, a repórter do BBC, entrou em defesa de Peggy e suas filhas, dizendo que Peggy amava a casa e não estava querendo uma melhor. Muitos passaram a duvidar do ocorrido depois disso, mas algumas coisas terríveis aconteceram na vida de Janet após este incidente. Aos 14 anos, seu irmão mais novo Billy morreu de câncer. Janet saiu de casa aos 16 anos para se casar, ainda muito nova. Ela chegou a ter um filho que faleceu aos 18 anos enquanto dormia. Já Peggy permaneceu na casa até o ano de 2003, onde ela veio a falecer ali. O caso do poltergeist de Enfield é um dos mistérios mais complexos. Ao mesmo tempo que parece ser falso, também parece ser real. É algo que cabe a cada um, de acordo com sua crença, acreditar na veracidade ou não deste caso. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, curtem, comentem, me deem sugestão para vídeos futuros, se puderem. Foi um grande prazer. Muito obrigado e até mais.